Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. Na reflexão que está vindo aqui, nós vamos ver o seguinte. Estou conhecendo um cara. Aí esse cara pergunta se eu já fiquei com algumas pessoas. Aí eu digo que sim. Aí ele pergunta se eu transei com essas caras. Será que esse cara está sendo invasivo? O que será que está por detrás dessa pergunta? Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E vamos então à pergunta dela que diz assim: Oi, estava conversando com um possível crush por WhatsApp. Ele me perguntou se eu tinha ficado com alguém nos últimos tempos. Disse que sim. Aí ele perguntou se eu transei. Achei invasivo. O que acha? Concordo, minha querida. Aqui, olha, aqui a gente vê que talvez esse crush tenha sido influenciado de alguma forma por essas teorias que tem por aí hoje, essas vertentes diversas que tem aí sobre a Red Pill. Talvez o próprio movimento em si não tenha essa finalidade, mas uma grande parcela desses canais que bebem na fonte da Red Pill acabam falando verdadeiros absurdos em relação às mulheres, tanto que muitos desses vídeos já viralizaram por aí, e hoje a gente vê até mulheres falando sobre isso, né? Então, as próprias mulheres falando que homem não tem que fazer serviço doméstico, homem não tem que lavar louça, porque isso é papel da mulher, né? Eu fico imaginando como que alguém pode imaginar que isso é papel da mulher. Eu fico imaginando quando Deus, criou então o homem e a mulher, criou, a humanidade, soprou a vida, gente? A evolução foi acontecendo, mas o sopro divino é que deu o start inicial. Então eu fico imaginando lá nos projetos de Deus, o arquiteto do universo, Deus pensando, olha, naturalmente as coisas, os afazeres domésticos, e isso naturalmente eu já pensei e planejei para a mulher. Eu não quero um homem lavando louça. Eu não quero um homem com um rodinho na mão puxando água. Eu não quero imaginar um homem com uma vassoura na mão. Não. O ápice da criação, o homem não pode se sujeitar a varrer uma casa. E a mulher, portanto, deve ser submissa a ele e fazer todas as vontades do seu mestre. E a gente sabe o quanto de interpretação assim tem. É ou não é? Então, infelizmente, a gente vê esses vídeos aí que vão divulgando, disseminando isso, dizendo que as mulheres são grandes sem vergonhas, que na verdade elas vivem aprontando até os 30, e aí quando elas se veem solteira aos 30, elas querem então agora achar um trouxa que as sustente. Enfim, aí as coisas mais dolorosas de se ouvir, muitas vezes vêm de grupos assim. Então, minha querida, talvez ele esteja bebendo desse tipo de pensamento, embora talvez não faça parte desse grupo, nem saiba o que é essa filosofia, mas acaba vendo um material aqui, outro ali, um amigo compartilhando uma ideia, numa rodinha, num jogo de truco, entendeu? E aí, então, agora, supostamente a mulher, para ele casar, ele quer que ela praticamente, então, seja virgem. Aí tem gente que vai falar aqui, mas o cara tem o direito de escolher uma mulher virgem. Uai, tem, se ele coloca isso como critério. Agora, eu só considero que seria, então, mais honesto e coerente que ele também fosse. Que ele não fosse um cara que também tivesse aprontado todas, só que agora ele quer encontrar alguém que seja virgem, porque esta mulher tem que ser a pura para ele. Como se o fato de ser virgem, amanhã ou depois essa mulher não possa modificar. Se fosse assim, não haveria traição. Quando a gente pega 100 anos atrás, não haveria traição, porque as mulheres casavam-se virgens. 100, 200 anos atrás, as mulheres casavam-se virgens, mas depois aconteciam as mais diversas traições. Então, quem disse que o fato de uma mulher casar virgem signifique que ela, então, permanecerá fiel a este homem,
não terá desejos e vontades. Às vezes me parece até o inverso. Por vezes uma mulher que já teve experiências, certo? E agora ela encontrou alguém que de fato ela quer assumir um vínculo tal, e ela já teve outras experiências. Então, ela sabe, muitas vezes, o quão fútil pode ser uma relação, superficial, e ela percebe agora seriedade nesse cara, compromisso. Então, assim, a chance dela valorizar esse cara, tendo em vista que ela já viveu outras experiências, é muito maior do que uma mulher que nunca tenha vivido outras experiências. Então, tá vendo como tudo é uma questão de ponto de vista? Então, minha querida, talvez esse cara esteja permeado por essas teorias e aí ele pergunta se você transou. Pergunta se você ficou com alguém nos últimos tempos, você disse que sim. E aí pergunta se você transou. Ou seja, sim, ele está te pré-julgando. Porque se você diz, sim, transei. Ah, então pronto. O olhar dele sobre você já vai ser outro. Agora, é isso que eu estou dizendo a vocês. Esse cara provavelmente também ficou com outras mulheres nesse período. E talvez também tenha transado com as outras. Agora, para ele não é problema, só é problema em relação à mulher. E aí nesses canais a gente vê eles defendendo exatamente isso, que para o homem não tem problema, mas que para a mulher sim. Um homem que fica com 100 mulheres não tem problema nenhum, mas uma mulher que fica com 100 homens, essa não presta. Então, minha querida, olha, às vezes é melhor a gente se antenar a esse tipo de pergunta, a esse tipo de comentário, esse tipo de colocação e por vezes, né? Olha, acho que é melhor eu cair fora disso aqui, porque acho que isso aqui não vai ser muito legal, não. Mas é óbvio, talvez eu tenha que observar um pouco mais. Às vezes o cara perguntou isso só porque ele é sem noção mesmo, e não porque está permeado por todas essas teorias ridículas. Talvez seja só uma pessoa sem noção mesmo. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração. E lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra as informações sobre os atendimentos que eu faço, encontra as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.